Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e, como sempre, eu lavrei um texto, busquei obter revelações de Deus, peguei um pouco de livro, um pouco veio do céu, um pouco aí vi na hora, li apostilas e montei uma mensagem para a sua vida e para a minha vida. Vamos meditar em Marcos. Medita aí na sua casa 5:27, a mulher do fluxo de sangue. Então vamos lá. Marcos 5:25 diz: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos não são 12 dias. 12 anos não são 12 semanas. 12 anos não são 12 meses. 12 anos são 4.383 dias. A mulher do fluxo de sangue sofreu 4.383 dias. Resumindo, Deus sabe há quanto tempo você está sofrendo. Mas nós precisamos saber também que existe um tempo determinado por Deus para que Ele venha agir em nossas vidas aqui na terra. É como está relatado em Eclesiastes 8:5 na parte B. E o sábio discernirá no seu coração o tempo e o modo. Cristãos sábios conseguem discernir no seu coração o tempo de Deus agir em suas vidas e o modo como Deus vai agir em suas vidas. Jesus, ele conhece o estado que nós estamos vivendo aqui na terra. Em João 5:6 está relatado: e Jesus, ouvindo deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então entenda uma coisa, Jesus sabia o estado que estava o paralítico de Betesda, o estado emocional dele, o estado crítico que ele se encontrava, o estado espiritual abatido, o estado psicológico. Ele conhecia o estado que se encontrava o paralítico de Betesda. E sabia também o tempo que ele estava sofrendo, 38 anos. Jesus sabe do estado no qual nos encontramos aqui na terra. A dor e o amor vão caminhar juntos conosco, pelo menos por um tempo da vida. Muitas das vezes você diz: olha, eu não tenho sentido o amor de Deus. Eu já falei sobre isso um dia. Eu só sinto dor. É porque você está na zona de conforto. Às vezes você está na mesmice, você tem um grande chamado, mas não se posiciona. Mas a partir do momento que você começar a andar, a caminhar e chegar lá no pico do monte, lá no alto, lá no auge, aí você vai sentir o amor de Deus na sua vida. Por enquanto, você está sentindo a dor, porque a dor é o instrumento de Deus para te levar lá no cume do monte, lá no alto nível, alto patamar. Por isso você está sentindo a dor, você não se locomove, você não sai da zona de conforto. E Deus quer que você caminhe, ande e chegue no lugar alto que Ele planejou para a sua vida. Então fica sentindo a dor, mas se você começar a caminhar e chegar lá em cima, você vai sentir o amor de Deus na sua vida. O que mais que nós aprendemos? E que havia padecido com muitos médicos. Quando nós depositamos a nossa confiança nos homens, nós nos frustramos. Quando nós colocamos o nosso foco nos homens, nós nos decepcionamos. Quando nós colocamos a nossa expectativa nos homens, nós nos revoltamos. Porque existem coisas que não estão no controle dos homens.
Existem coisas que não adianta você colocar nas mãos dos médicos. Existem coisas que não adianta você colocar nas mãos dos advogados. Existem coisas que não adianta você colocar nas mãos dos juízes. Existem coisas que não adianta você colocar nas mãos dos psicólogos. Tem coisas que só Jesus resolve. Deu para você compreender aqui? Eu não estou pregando aqui contra a medicina. Mateus 9,12, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então foi Deus que levantou os médicos na terra. Eu estou falando de um outro lado da moeda. Eu só estou falando que muitas das vezes não adianta colocar nas mãos dos médicos, porque é só Jesus na causa. Não adianta colocar nas mãos de um psicanalista, porque é só Jesus na causa. Tem coisas que é só Jesus na causa. Vamos falar um pouco dessa palavra padecido. Essa mulher padeceu com muitos médicos. Padeceu nas mãos dos homens. Eu quero dizer para você o seguinte: essa mulher estava cansada, exaurida, devastada, destruída emocionalmente, porque ela depositou toda a sua esperança nos homens. Quantas pessoas, até dentro da igreja, quantos cristãos desistem dos seus sonhos, desistem dos seus projetos, desistem das promessas de Deus, desistem de buscar um avivamento, desistem de orar por suas famílias, porque confiam no homem. Depositam a sua fé e expectativa nos homens. Por isso que está escrito em Jeremias 17,5, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O que mais que nós aprendemos aqui? Antes, indo de mal a pior. Espera aí. A mulher do fluxo de sangue esperou ficar na pindaíba. A mulher do fluxo de sangue esperou a vida dela ficar de pernas para o ar. A mulher do fluxo de sangue esperou a coisa ficar preta. A mulher do fluxo de sangue esperou a vida dela virar um caos, para depois a ficha dela cair e ela ir de encontro a Jesus. Por que esperar tanto tempo para tomar uma decisão, sendo que a única solução é Jesus? Se tivesse outras opções, tudo bem, mas Jesus, ele não é uma das opções. Jesus é a única opção. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Por que que às vezes você está aí sofrendo há tanto tempo? Está passando pelo vale da sombra da morte há tanto tempo? Está esperando tudo, cada dia mais, e de mal a pior? Por que não jogar a toalha logo e admitir e reconhecer que você precisa de Jesus? Quantas calamidades vão ter que acontecer ainda na sua vida? Quantas portas vão precisar se fechar ainda na sua vida e ministério? Quantos dias maus precisarão vir ainda? Quantos lutos você vai ter que sofrer? Quantas perdas você vai ter que sofrer para você entender que é só Jesus na tua causa? É só Jesus na tua vida? É só Jesus que pode resolver isso? Por que esperar as coisas piorarem? Por que esperar as coisas saírem do controle e você perder o chão? Ela esperou tudo e de mal a pior, para depois apostar todas as suas fichas em Jesus. Não espere isso acontecer. O que mais que aprendemos aqui? Ouvindo falar de Jesus. Tem pessoas que estão no vale da sombra da morte. Tem pessoas que estão no deserto. Tem pessoas que estão vivendo o dia mal, mas continuam ouvindo pessoas que vêm até elas só para proferirem palavras de derrota. Tem pessoas que estão na crise, mas continuam querendo ouvir somente pessoas que vêm dizer palavras a elas que alimentem o seu ego. Tem pessoas que estão vivendo dias difíceis aqui na terra, mas querem continuar ouvindo somente os falsos profetas, que dizem para elas, se dirigem a elas com palavras dizendo, tudo vai mudar,
tudo vai ficar bem, Deus vai te abençoar. Mas no tempo da crise, no tempo da dificuldade, no tempo da perda, no tempo do desespero, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, nós precisamos ouvir a verdade. A mulher do fluxo de sangue, para mim, foi confrontada. Quando falaram de Jesus para ela, eu acredito que acrescentaram e disseram para ela também: ó, negócio é o seguinte, só Jesus é a sua vida. Você precisa aceitar Jesus e começar a caminhar com Ele. Você quer um milagre na sua vida? Eu quero. Então, muda a sua mentalidade. Você precisa fazer uma aliança com Jesus. Você precisa seguir as pisadas dele. Você precisa realmente fazer um concerto. Você precisa ir até ele, fazer uma aliança com ele e começar a seguir a ele, mudar seu estilo de vida. Ela foi confrontada. Não disseram para ela somente: olha, Jesus pode te curar. Disseram para ela também, eu acredito, que ela tinha que se posicionar, que ela tinha que seguir a Jesus, para a vida dela mudar e o milagre acontecer. Lembra da mulher samaritana? Ela foi abençoada, houve um milagre na vida dela, mas antes Jesus disse para ela: vai e chama o teu marido. Ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem, porque tu tiveste 5 maridos e aquele que está com você agora não é o teu marido. Deu para entender? Primeiro Jesus confronta ela com sabedoria. Aí ela fica sem graça. Quer um milagre? Faz um conselho da tua vida. Vamos fazer uma limpeza aí também? Esses aí não são seus maridos não. Esses relacionamentos aí são todos fracassados. E você vivia amigada, amaziada. Mas você quer um milagre? Então Jesus deu uma dica para ela. Vai lá e chama o teu marido. Mas eu não tenho marido. Ela se confessou. Ela abriu a boca e confessou. Olha aí o evangelho fazendo efeito. Ela falou a verdade, ela confessou. Então, primeiro o confronto, para depois o milagre. Nós temos que aprender isso. Está passando pela crise, está passando por momentos ruins na terra, você tem que ser confrontado também, para depois vir um milagre na sua vida e no seu ministério. O que mais que nós aprendemos? Veio por detrás entre a multidão. Por detrás entre a multidão. Quer milagre? Saiba de uma coisa: vai ter que encarar a multidão. Vai ter que vencer a multidão está junto. Zaqueu, ele viu um milagre acontecer na vida dele, mas ele venceu a multidão, porque a multidão não queria deixar ele ver a Jesus, impedia ele de ver a Jesus. A multidão vai tentar te parar, a multidão vai tentar te paralisar, a multidão vai tentar dizer para você que não tem jeito, a multidão vai dizer para você que não dá, a multidão vai tentar te congelar, a multidão vai tentar dizer que não vale a pena, a multidão vai tentar te cegar, tirar a tua visão a respeito do que Deus tem na tua vida. A multidão vai querer impedir você de você conquistar o teu milagre. Sabe por quê? Muitos que estão na multidão também querem um milagre como você, também têm uma necessidade como você. E eles querem ser atendidos primeiro que você, sem contar que na multidão tem muitas pessoas que não querem um milagre. Estão na multidão porque querem impedir o seu milagre, porque são contra o seu milagre, porque querem destruir a tua esperança, porque não querem ver você feliz, realizado e realizada com o teu milagre. Entenda isso, que é um milagre, você vai ter que vencer a multidão que te acompanha, que te observa, que te vê. Tem muitas pessoas te analisando, te vendo, te sondando, vendo a tua expectativa a respeito do seu milagre, das promessas de Deus, do agir de Deus na sua vida. Tem uma multidão de pessoas te assistindo que são contra o seu milagre também. A Bíblia fala que ela veio por detrás. A mulher do fluxo de sangue estava abatida, exaurida, desgastada, fraca, anêmica. Porém, ela não se importou de ser a última, ficando atrás da multidão. Tem crente que ele quer um milagre, mas ele quer ser o primeiro da fila. Ele não quer encarar a fila. Ele não quer começar por último. Porém, a Bíblia nos relata que primeiros serão derradeiros, derradeiros serão primeiros. Eu me lembro que quando eu estudei no Najib Haslan, saudade dessa época, estudei 10 anos ali, 1985, fomos fazer educação física, já estava lá o professor Luiz Carlos, gosto muito dele, um tempo atrás encontrei com ele. E quando ele chegou, os alunos foram correndo, cada um deles lutando para ser o primeiro da fila, brigando, se cabelando para lá e para cá, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro, eu sou o primeiro.
Eu fiquei olhando aquilo, fui andando, aí formou toda a fila, e lá na frente estavam aqueles que tentaram pelo primeiro lugar, tudo suado, descabelado, peito estufado, esperando o professor Luiz Carlos chegar, e eu fiquei no último lugar. Aí o professor Luiz Carlos estava assistindo tudo isso. Quando ele chegou, ele olhou para todo mundo, ele falava assim, sou escola, direita, vou ver. Só que ele falou assim nesse dia, sou escola, meia volta, vou ver. Eles se assustaram, aí virou todo mundo, né? Deu meia volta. E ele foi lá para onde eu estava, no último lugar, falou assim, aqui ó, ele chamava eu de Gibran, é o Gibran que é o primeiro da fila, vocês são tudo uns doidos, vocês são tudo uns abestalhados, uns bobão, fica lutando para ser o primeiro da fila. O primeiro da fila é o Gibran, esse aqui que é o primeiro da fila, é o Gibran. Então você quer um milagre na sua vida, você quer que Deus venha agir na tua vida, não se importa em ser o último. Deus pode te colocar no lugar primeiro da fila. O que mais que aprendemos? Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes. Você entendeu aqui? Porque dizia. Essa mulher praticava a arte do solilóquio. O que é a arte do solilóquio? Olhar no espelho e conversar com você mesmo. Deu para entender? Ela conversava com ela mesma, porque dizia para quem? Para ela mesma, se eu tocar na orla dos seus vestidos, serei curada. Solilóquio é a arte de olhar no espelho e conversar consigo próprio. Não tinha ninguém que foi até ela e disse para ela, vai, você vai conseguir, tenha coragem, se levante, se posicione, vai até Jesus, você vai ser curada por ele. Ninguém foi até ela e motivou ela. Ela conversou consigo mesma. Ela se olhou no espelho e disse, você vai conseguir, vai em frente, você pode, você tem um potencial, você não foi chamada para ficar aqui na terra sofrendo a vida inteira. Deus vai realizar o teu sonho, Jesus, ele vai virar o teu cativeiro. Ela falou com ela mesmo. Pratique a arte do solilóquio você também. Foi isso que o salmista fez em Salmos 42:7. Porque te abates a minha alma dentro de mim, espere em Deus. O salmista conversou com ele mesmo. Converse com você mesmo, diga que você vai vencer, diga que você vai chegar lá, se motive. Não precisa vir ninguém dizer isso para você. A mulher do fluxo de sangue não teve ninguém que foi até ela para tentar motivar ela, levantar o astral dela. Não! Ela o quê? Porque ela dizia para si mesma que ela ia conseguir. Faça isso com você também. O que mais que aprendemos aqui? Ser tão somente. Porque dizia ser tão somente. Sabe o que eu aprendo aqui? A mulher do fluxo de sangue sabia que não era preciso muita coisa para ela obter o seu milagre. Se tão somente. Acho que ela era conhecedora da graça. Porque lá em Efésios 2:8 está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Eu acho que ela era uma conhecedora da graça divina e conseguiu usufruir da graça divina. Não precisa de muita coisa. Não precisa de eu fazer aqui um movimento espiritual. Não precisa aqui de eu bater o pé, de eu profetizar, de eu determinar. É pouca coisa que precisa. Sabe o que eu aprendo também aqui? Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que podemos fazer. Por isso que está relatado em 1 Samuel 15:22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, a não ser que se obedeça a palavra do Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar. Por isso que está escrito em Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A mulher do fluxo de sangue sabia que não era necessário ela ser espalhafatosa, ela realizar ali um grande esforço para ela obter o seu milagre. Se tão somente, ou seja, é necessário muito pouco para me alcançar o meu milagre. O que mais que nós aprendemos aqui? E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar curada daquele mal. Não foi Jesus que tocou nela, ela é que foi e tocou em Jesus. Deu para você compreender?
Não foi Jesus que tocou nela. Ela que tocou em Jesus. Se Jesus não te tocar, vai você e toca nele. Por que ficar dizendo a vida inteira, ninguém me ajuda, ninguém vai me fazer uma visita no meu lar, ninguém estende a mão para mim, ninguém faz uma parceria comigo, ninguém me ama, ninguém me enxerga, ninguém chega nem perto de mim, ninguém quer nem tocar em mim. Se as pessoas às quais você considera não estão querendo nem chegar perto de você e nem tocar em você, ignore-as. Vai você até onde Jesus está e toca nele. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Ninguém queria, quem sabe, chegar perto dela, tocar nela, amar ela, considerar ela. Mas ela se levantou, saiu da zona de conforto, saiu da mesmice, se arrastando, definhada, fraca. Foi até Jesus e ela tocou em Jesus, porque Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Ele é que nos assiste, ele é que nos vê, ele que se compadece de nós. Então que nós venhamos aprender com isso. O que mais? Já vamos terminar agora. A mulher do fluxo de sangue conhecia os seus limites. Ela estava tão fraca, tão definhada, tão abatida, que ela não tinha força para pegar a mão dela, segurar no manto e dar um puxão para Jesus levar um susto e olhar para ela. Mas ela tinha força suficiente para tocar. Então ela conhecia os seus limites. Jesus conhece o seu limite, a sua história. Jesus conhece o seu esforço. Jesus conhece a tua trajetória. Jesus conhece os seus passos. Ele sabe até onde você pode ir. Ele conhece os seus limites. Ele sabe até onde você pode aguentar. Ele sabe até onde você já foi. Ele sabe que muitas das vezes você está pedindo água. Ele sabe que você não consegue contornar essa situação, não tem o controle dessa situação. Ele te entende, ele sabe o teu limite. Fica tranquilo, fica tranquila. Tua hora está chegando. A mulher correu risco. Quer dizer, a mulher do fluxo de sangue correu risco. Aquela multidão ali poderia dizer para ela, olha, você não pode estar aqui no nosso meio. Você é impura. Você vai nos contaminar, poderiam apedrejar ela. Mas na vida, nós temos que correr risco. Se você quer um milagre, se você quer a promessa, você tem que correr risco. Deu para entender? Você tem que correr risco. Você pode tentar algo e não dá certo. Você pode tentar uma outra coisa e também não dá certo. Mas você vai ter que correr risco. Você vai ter que arriscar. O inventor do automóvel, Henry Ford, antes de ser bem sucedido, ele fracassou várias vezes, para depois ele obter sucesso sendo o inventor do automóvel, Henry Ford. E sabe qual frase que ele lançou e ficou famosa no mundo inteiro? O fracasso é a oportunidade que nós temos para recomeçar com mais inteligência. Quantas vezes ele fracassou e recomeçou? Então, precisamos correr risco. E para terminar, logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Logo. Você quer que Deus faça um milagre na sua vida logo? Você quer as promessas de Deus vindo sobre a sua vida e cumprindo-se na sua vida logo? Você quer que Deus venha agir no seu ministério logo? Você quer que aconteça algo extraordinário na sua vida logo? Então tenha o mesmo procedimento e comportamento da mulher do fluxo de sangue, que saiu da sua zona de conforto, saiu da mesmice e foi até onde Jesus estava atrás do seu milagre. Lembre-se, ela foi se arrastando, vamos dizer assim, porque ela estava fraca e debilitada, amarela, pálida. Pensa que é fácil? 12 anos conviver com a dor, com a doença? Ela foi se arrastando, mas foi. Vá até aonde Jesus está. Nem que seja se arrastando, mas vá. Porque tem pessoas que estão sadias, estão bem de saúde, mas elas não saem da sua casa e vão até a igreja adorar a Deus, buscar a Deus para obter o teu milagre. A mulher de fluxo de sangue estava doente, enfraquecida, estava totalmente exaurida, mas ela foi se arrastando
atrás do seu milagre. Que essa mensagem faça parte de nossas vidas. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.